Olá, minha amiga. O meu nome é Bianca Barbosa e eu tenho um conselho para te dar essa semana. Um conselho que vieram através das cartas de tarô e de oráculos. Antes da gente falar sobre a mensagem que eu tenho para você, nós vamos fazer um pequeno relaxamento. E assim que você abrir os olhos depois do relaxamento, você vai escolher a imagem que mais te chamar a atenção. Não é para você escolher a imagem mais bonita ou aquela que você gostou mais, não. É a imagem que te chamar a atenção. É aquela imagem que você não vai conseguir desviar o olhar dela. Ela pode não ser bonita aos seus olhos, ela pode te causar alguma estranheza, algum desconforto, ou ela pode ser realmente muito bonita para você. Tá bom? Então, vamos pensar nisso. Assim que você abrir os olhos, você vai escolher a imagem que mais te chamar a atenção. Essa imagem corresponde à mensagem que eu tenho para você nessa semana, ok? Bom, então vamos começar o nosso relaxamento. Eu peço a você que fique em uma posição bem confortável, de preferência, se possível, sentada, com os pés no chão, com as mãos em cima das pernas e as palmas das mãos viradas para o teto. As suas costas em uma posição bem confortável. E agora o que você vai fazer é observar a sua respiração. Como está a sua respiração? Ela está muito rápida? Ela está lenta? Ela está curta? Você está respirando aqui no peito? É só o seu peito que sobe, que desce? Ou você está conseguindo levar esse ar até a sua barriga? Observe como está a sua respiração. E agora, nós vamos começar a puxar o ar pelo nariz, enchendo bem a sua barriga de ar. E você vai prender o ar, vai contar até 3. 1, 2, 3. E vai soltar o ar pela boca. Vai soltar o ar até a sua barriga encolher bastante, como se o seu umbigo fosse colar lá nas costas. E então vamos começar. Respira pelo nariz. Enche bem a barriga de ar. Prende o ar. 1, 2, 3 e solta pela boca. Pode fazer barulho na hora de soltar o ar pela boca. Puxa o ar pelo nariz, enchendo bem a barriga de ar. Prende o ar, conta até 3. 1, 2, 3 e solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz, enche bem a barriga de ar, conte até 3. 1, 2, 3 e solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz, prendeu. 1, 2, 3, solta pela boca. E mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, prende o ar. 1, 2, 3 e solta pela boca. Respira normalmente. Perceba agora como está a sua respiração, como está o seu corpo. E quando você quiser, pode abrir os olhos bem devagar. Escolha a imagem que te chamar mais atenção. E aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar a minutagem para você ir direto para a mensagem que você escolheu, ok? Quando quiser, pode escolher uma das imagens que vem a seguir.
Olá, minha amiga! Esse jogo é para as pessoas que escolheram a imagem número 1. Mas antes de falarmos sobre o jogo, é sempre importante lembrar que os oráculos e os tarôs, eles não mostram uma verdade absoluta. É você que constrói o seu caminho, é você que constrói a sua história. Você tem o livre arbítrio. Os oráculos e os tarôs, eles apenas aconselham. É importante lembrar também que essa é uma mensagem coletiva. Então você vai ouvir a mensagem. Se por acaso nada ressoar em você, você vai jogar essa mensagem para o universo ou então você vai compartilhar, porque alguém está precisando ouvi-la, ok? E é claro, você também pode compartilhar essa mensagem se ela fizer muito sentido para você. Bom, então vamos agora para o jogo. Bom, nesse jogo apareceu aqui a carta A Lua, a carta do tarô. Reparem bem, aqui nessa carta nós temos uma mulher com 3 faces, ela tem 3 rostos. E ela tem também um cachorro com 3 cabeças. Tá de noite, você percebe que tem a lua aí, né, na cabeça dela, e o nome da carta mesmo já sugere isso, né? Aqui embaixo também tem um caranguejo nessa carta, né? Um caranguejo numa água parada. Bom, essa carta, particularmente, é uma carta que quando eu olho ela me traz uma certa angústia, né? E essa carta ela fala justamente sobre isso, né? Uma pessoa que está angustiada, ela está confusa, está de noite, né? Uma noite interna, ela não está conseguindo decidir, ela não está conseguindo encontrar um caminho, ela está olhando para todos os lados, né? Bom, essa carta então me sugere que você está passando aí por alguma dificuldade, está sentindo os seus caminhos parados, né? Uma água parada, como esse caranguejo, não está conseguindo decidir alguma coisa. Parece que a vida não anda ou que você não está conseguindo achar solução para aquele problema que está tanto tempo martelando na sua cabeça, né? Está estagnado, está parado. Essa carta mostra também um sentimento reprimido, né? Mágoa. A gente tem aqui uma água parada, né? Uma mágoa, um ressentimento, algo talvez que não esteja deixando você conseguir fluir nesse caminho. E ela fala também sobre aquela pessoa que sonha muito, imagina muito, mas que tem dificuldade de agir. Está tudo no mundo dos sonhos, no mundo das ideias, mas não está no mundo da ação, né? Então, de repente, você está aí realmente, né, com muitas ideias na cabeça, com muitos planos, não sabe como seguir, ou algo te paralisa, de repente a mágoa de alguém, de repente aquele sentimento de fulano que me atrapalha, fulano, se não fosse fulano eu tinha conseguido aquela oportunidade, se não fosse aquilo que a pessoa fez estaria melhor, se não fosse aquilo que aconteceu no passado, e aí você acaba remoendo esse passado, remoendo, 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 e assim não consegue sair do lugar. Mas existem planos aí, existe uma vontade de seguir, existe uma vontade de acabar com essa noite que está perturbando a sua cabeça e começar a realizar as coisas, né? A ver a luz do dia, a luz do sol brilhando aí na sua frente com as realizações necessárias que você deseja. E saiu também essa carta cinza, que ela dá um puxão de orelha em você, né? Ela te dá uma bronquinha. Ela fala o seguinte: somos os nossos maiores obsessores quando deixamos o comodismo e a preguiça invadirem a nossa vida. Então essa carta, esse oráculo, na verdade, ele chama muita responsabilidade para a gente, sabe? E essa carta chama muita responsabilidade para cima de você mesmo, né? Tipo, nossa, mas você está paralisada por quê? Tá de noite por quê? Por que que você não consegue realizar? É o quê? É comodismo? É preguiça? Você deixou as coisas tomarem uma proporção muito grande? Você está há muito tempo com essa mágoa aí, nesse passado carregando aí, atrapalhando você feito uma pedra na sua frente? Não está na hora de desviar essa pedra, quebrar essa pedra, jogar essa mágoa para fora? Ou seguir, mas mesmo que for para seguir com mágoa, mas seguir mesmo com essa mágoa, carregar aí essa pedra, mas seguir. Quem sabe essa mágoa aí não vai dissolvendo no meio do caminho, essa pedra não vai ficando menor no meio do caminho, né? Então, essa carta dos acordos espirituais, ela te chama, tipo, olha só, tudo bem, aconteceu isso, né? Tudo bem, tá estranho, tá difícil de escolher, mas chega, né? Chegou a hora de você decidir, chegou a hora de você escolher.
Chegou a hora de você fazer o que é possível nesse momento para que você consiga sair dessa situação. E a carta da deusa, ela traz essa deusa que representa a compaixão. E essa deusa, ela entra na sua vida para mostrar que você tem que se alimentar da compaixão para alcançar a sua totalidade, para você viver plenamente. E ela faz uma pergunta para você, algumas perguntas, né? Uma delas é: você fica irritada ou não se interessa pelo sofrimento dos outros? Você consegue ter compaixão pelos seus entes queridos e por si mesma? Repare bem nessa pergunta. Você tem compaixão por si mesma, né? Você ficar alimentando essa mágoa, alimentando essa paralisia, será que com isso você vai ter, como você está tendo compaixão com si mesma? E ela segue perguntando: o que a afasta da sua compaixão? Você proporciona a si mesma espaço e bem-estar quando está aquém da sua ideia de perfeição? Então, será que o problema é esse? Será que o problema, então, está no perfeccionismo, né? Muita gente fala que o perfeccionismo é uma boa qualidade, mas ele não é, porque ele muitas vezes ele paralisa a gente, né? Ele não deixa a gente seguir, porque a gente só quer começar a fazer alguma coisa quando a gente tiver todos os conhecimentos, quando estiver tudo perfeito, né? Só quando eu tiver aquele equipamento de última geração, só quando eu tiver terminado aquele curso que é muito caro, só quando eu tiver, só quando, né? E aí a gente vai adiando, adiando, adiando e demora a tomar as decisões, demora a seguir com os projetos. Então, será que um excesso de perfeccionismo que está deixando você paralisada aí, né, nessa água parada? E agora me veio que essa água parada pode ser até uma mágoa da vida mesmo, né? Quando a gente começa a achar que a vida não trouxe sorte pra gente, né? Nossa, mas a minha vida é uma droga, né? Eu sou uma azarada. Isso é uma coisa que todo mundo pensa, né? Eu acho que é muito difícil alguém nunca ter pensado isso, né? Tipo, poxa vida, só não deu certo pra mim, né? Nossa, mas que droga, não dá certo pra mim. Aí você cria uma mágoa da vida, né? Não é uma mágoa de uma pessoa, não, é da vida como um todo, né? Então, será que está vindo disso aí, a sua falta de compaixão? Você está querendo uma perfeição para começar a agir, a sair do lugar? A deusa continua te perguntando, tá? Ela faz uma outra pergunta. Você se surpreende com vontade de ferir os outros porque foi ferida, né? E aí a gente está falando aqui de mágoa, né? Você quer que outra pessoa sinta a mesma coisa que você sentiu porque você foi muito magoada, né? Porque você sofreu, tá agarrada num passado, querendo passar esse sofrimento para frente? Não, gente, não dá certo. E aí tem outra pergunta aqui. Você tem medo de abrir o seu coração às dificuldades dos outros porque isso pode feri-la? Você tem medo de se abrir com os outros? E aí a deusa fala aqui contigo, olha. Compaixão é a capacidade de ouvir profundamente e de dar aos outros e a si mesma espaço para experimentar tudo o que deve ser experimentado e sentir tudo o que deve ser sentido. Essa deusa diz que o caminho para aliviar o sofrimento é desenvolver a compaixão por si mesma. E desse lugar piedoso em seu interior, você pode manifestar a compaixão no exterior. Amiga, eu não sei o que você está vivendo nesse momento, mas eu desejo que você tenha muita coragem para sair dessa lua, para sair dessa noite e abrir novos caminhos, os caminhos que você quer seguir. Que você tenha coragem de viver a totalidade que você merece e que você precisa. Se estiver muito difícil de seguir sozinha, peça ajuda. Peça ajuda da família, peça ajuda dos amigos, peça ajuda da espiritualidade, peça ajuda profissional, peça ajuda de um psicólogo, mas peça ajuda. Se estiver difícil de seguir sozinha, peça ajuda. Eu desejo que você tenha uma excelente semana.
Olá, minha amiga. Esse jogo é para você que escolheu a imagem número 2. Mas antes de falarmos sobre o jogo, é importante lembrar que os oráculos, os tarôs, eles não mostram uma verdade absoluta. Você é a dona da sua história, você é a dona dos seus caminhos, é você quem constrói os seus caminhos. Você tem o livre arbítrio. As cartas estão aqui apenas para aconselhar. É importante lembrar também que esse jogo foi feito para um coletivo. Então você vai ouvir, né, as informações, a mensagem, né, das cartas. Se por acaso essa mensagem não fizer sentido para você, você devolva essa mensagem para o universo, compartilhe essa mensagem para que ela chegue até uma pessoa que esteja precisando ouvi-la, né? Se ela fizer muito sentido para você, pegue aí todas as informações, pense, reflita. Se só ressoa em algumas coisas, também pegue o que for só interessante para você e jogue o restante para o universo. E compartilhe essa mensagem para que ela possa chegar às pessoas que estão precisando ouvi-la. E agora nós vamos para o jogo. Bom, aqui no tarô saiu a carta Os Namorados. Essa carta, uma das coisas que ela mostra é que a pessoa está precisando tomar uma decisão. Ela está precisando fazer uma escolha entre caminhos, decidir alguma coisa, essa pessoa está em dúvida, né? E nós temos aqui na carta cinza a mensagem que é o seguinte: é muito fácil se desviar do seu caminho. Pare, veja onde o desvio se deu e mude de rota. Tenha um ato de coragem e fé. Bom, então, se você está precisando tomar uma decisão, se você tem que fazer uma escolha, tá com muita dúvida aí, a mensagem aqui indica para você se priorizar, para você olhar para os seus planos, olhar para os seus desejos, olhar para você com muita amorosidade, com muita afetividade e fazer uma escolha que é escolher você mesma, né? Então ele fala aqui, é muito fácil se desviar do seu caminho. Qual era o caminho que você estava seguindo? Até onde você queria chegar? Qual era o planejamento que você estava fazendo que de repente fez você se desviar desse caminho? Alguém entrou na sua vida e de repente fez você se perder dos seus ideais? Fez você se perder dos seus caminhos? Ficou alguma coisa confusa? E aí agora você já nem se lembra mais do que você tinha planejado antes para você e você está querendo relembrar isso e tá estranho, tá uma realidade esquisita. É como se não tivesse... É como se na sua vida você estivesse priorizando outras pessoas, outros desejos, outros sonhos, outros caminhos e de repente nessa sua vida você não consegue mais se ver, você não consegue mais ver os seus sonhos, as suas prioridades, os seus desejos, as suas vontades. Você está sempre ficando em segundo plano, deixando para depois, deixando para lá. Então aqui na carta cinza o conselho é: escolha o seu caminho, escolha o seu caminho que você já tinha traçado, escolha aqueles planos que você tinha. Se escolha, a opção tem que ser você, né? Então, eu vou voltar aqui na carta cinza. É muito fácil se desviar do seu caminho. E a gente sabe que realmente é, né? Tem muitas interferências externas aí que acabam realmente tirando a gente dos nossos objetivos. E a carta continua. Pare, veja onde o desvio se deu e mude de rota. Tenha um ato de coragem e fé. Então, a carta dos Os Namorados, né? Mostra que a pessoa está em decisão, está precisando fazer uma escolha. A carta cinza já está aqui, dando um conselho aqui, botando os seus pés no chão, dizendo: olha, presta bem atenção aí. O que você estava planejando, pensando sobre si, que de repente se perdeu no caminho aí, né? Reveja essa rota e tenha coragem e fé. Porque é muito fácil a gente falar assim: ah, mas você tem que mudar o de caminho, você tem que relembrar o que tinha acontecido com o que você queria antes, jogar tudo pro alto e seguir em frente. Mas a realidade não é essa, né, gente?
A gente sabe que essas mudanças elas são muito difíceis de serem feitas, né? E a gente precisa de coragem, a gente precisa ter fé. Então, ó, essa mensagem cinza traz aí essa energia do encorajamento, tá? Uma energia do encorajamento para você se olhar, se ver, replanejar, repensar e seguir e fazer as mudanças necessárias para que você possa aí se reencontrar na sua própria vida. A mensagem do oráculo das deusas, essa deusa que caiu é uma deusa que fala sobre individualidade, veja só, hein? As cartas elas sempre me surpreendem. Olha como é que uma mensagem vai se encaixando na outra, né? Bom, então, a deusa, essa deusa aqui, ela entra na sua vida para ajudá-la a encontrar-se em si mesma. Veja só isso. E ela te faz algumas perguntas. A primeira pergunta: você tem estado demasiadamente a serviço dos outros sem certificar-se de que conseguiu o que necessita para si mesmo? Para si mesma? Bom, a gente sabe que muitas vezes aí quem é mãe, né, tá aí muito tempo envolvida no cuidado, quem de repente está cuidando de alguém da família, né, também aí tá realmente muito envolvida, muito ocupada. Às vezes é o trabalho. Desculpa. Desculpa. Às vezes é o trabalho que está tirando muito tempo, né? E você só está conseguindo atender as demandas do trabalho. Às vezes é o marido, o namorado, alguém da família que está te exigindo muito e você está acabando deixando todo o seu tempo, toda a sua energia com essa outra pessoa, com essa outra situação. Não está ficando nada para você. Então eu vou repetir a pergunta. Você tem estado demasiadamente a serviço dos outros sem certificar-se de que conseguiu o que necessita para si mesma? A outra pergunta é: há muito não tem um tempo ou um espaço só seu? Terceira pergunta: os limites da sua individualidade parecem difusos e indistintos, né? Você está tão envolvida ali com aquela situação, com aquela pessoa, que você já não sabe mais quem você é. Se o que você quer comer, por exemplo, é realmente o que você quer comer, ou se você está comendo porque foi a outra pessoa que escolheu, ou se foi porque foi o que deu tempo de fazer para outra pessoa comer, porque é o que ela precisa comer, mas você gostaria de comer uma outra coisa. Se você está indo a alguns lugares que você não gostaria de ir, que você está indo só para acompanhar ou só porque o outro quer. E às vezes a gente vai vivendo essas situações e não vai percebendo, né? Às vezes, por exemplo, quando a gente está dentro de um relacionamento amoroso, a situação, o relacionamento, ele vai caminhando para um lugar onde você está a serviço do outro, né? Você está indo naquele almoço de família do outro que você não queria, você está indo naquela festa do trabalho do outro que você não estava com vontade, você está indo num restaurante, você está comendo o que o outro gosta para agradar, e a gente começa a fazer essas coisas sem perceber, né? A gente começa a fazer isso sem perceber mesmo. E quando você começa a sentir alguma coisa estranha, alguma coisa diferente, e você começa a se perguntar, onde é que estou eu aqui dentro dessa relação? Quem sou eu? Nossa, mas eu nem gostava de comer isso e agora eu tô comendo, mas sinceramente eu continuo sem gostar, mas eu como, né? Porque fulano gosta, né? Ou então, eu não queria mais sair nos finais de semana para comer pizza porque eu preciso cuidar melhor da minha saúde, mas o fulano gosta de comer pizza, né? Então eu vou acompanhar, não custa nada. Só que aí você tá, mais uma vez, deixando de se priorizar. Então aqui, né, voltando à pergunta, que eu acabei me estendendo demais, vocês me desculpem, me empolguei,
Os limites da sua individualidade parecem difusos e indistintos, né? Ou seja, você não sabe mais o que você gosta, o que você quer, o que você gostava de fazer. Tá tudo tão misturado com o outro que você não sabe mais quem é você, quem é o outro. Tá uma coisa muito estranha, né? A outra pergunta é: você sente que não tem direito a uma personalidade própria, mas deve sempre pensar nos outros, colocando as necessidades deles em primeiro lugar, até não saber mais quem é e nem o que quer? Você tem aí, de repente, aquela mãe, aquela irmã que tá ali o tempo todo querendo te controlar, colocando você num eixo que é dela, não é seu, não permitindo que você faça suas escolhas, o tempo todo dando pitaco, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, a ponto de você já ficar confusa. Você já não sabe mais se você quer aquilo ali ou não, se você gosta daquilo ali ou não. E aí você acaba vendo a realidade pelos olhos do outro e não pelos seus olhos, né? E às vezes tem amigos que são assim também, né? Que acabam querendo dominar os nossos caminhos, a nossa vida, né? Então aí, você sente que não tem direito a uma personalidade própria, mas deve sempre pensar nos outros, colocando as necessidades deles em primeiro lugar, até não saber mais quem é e nem o que quer. E essa deusa, ela te aconselha, minha amiga. Agora está na hora de ser você mesma. Está na hora de prestar atenção às vozes sussurrantes das suas próprias necessidades. Está na hora de resgatar a si mesma e celebrar e fortalecer a pessoa que você é. Olha que bonito isso. Está na hora de resgatar a si mesma e celebrar e fortalecer a pessoa que você é. Muitas vezes a gente chega num ponto que a gente começa a nem gostar mais da gente. A gente não gosta mais da gente, não gosta mais do nosso cabelo, né? A gente não gosta mais das nossas roupas. E não é só uma questão física, não. A gente começa a não gostar dos nossos sentimentos, das coisas, da nossa forma de pensar o mundo, de viver o mundo. A gente começa a não gostar do nosso mundo interior. A gente começa a se desvalorizar. E aqui essa deusa fala para você celebrar quem você é. Olha que bonito isso, se valorizar, se fortalecer. E aí, como é que você pode se fortalecer? Olhando para você, amiga. Olhando para você, pensando nas coisas que você quer, tirando um momento para você, indo naquele lugar que você gostaria de ir, não vai há muito tempo, visitar aquela amiga, aquela pessoa da família que você queria visitar há muito tempo e não consegue ir. Dar prioridade para você. Deixa a roupa suja lá no balde, depois você lava. Deixa aquela louça ali, lava mais tarde ou lava amanhã, vai assistir uma série. Vai tomar um banho bem gostoso. E aí, de repente, você está numa situação em que você está cuidando de alguém e essa pessoa precisa do seu cuidado de forma integral. E você não tem ninguém para fazer um revezamento contigo, né? E você está realmente se sentindo sugada. E não tem como você tirar um tempo para você, igual eu estou falando aqui. Mas veja bem, compre um creme bem gostoso, bem cheiroso, e antes de você deitar, antes de você repousar, faça uma massagem no seu próprio corpo. Faça uma massagem nos seus pés, uma massagem bem prolongada, bem gostosa, agradecendo pelo seu corpo. Faça uma meditação de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Você encontra facilmente no YouTube. Faça uma oração, faça uma massagem no seu cabelo. Faça alguma coisa para se agradar, se dê um presente. Vá à padaria, compre um doce. Compre alguma coisa gostosa no mercado para você. Se dê pequenos presentes. Compre uma flor para você. Se dê um carinho. Se dê um momento de carinho. Em algum momento nessa sua rotina que pode estar sendo muito sufocante, você pode encontrar pequenos minutos para você se agradar, para você se reencontrar consigo mesma, sabe? Dizer, nossa, mas eu gostava
tanto de cuidar de flor, vou ali comprar uma flor. Ou então vou aqui regar minha flor, vou voltar a cuidar da minha flor também, já que eu gostava tanto, né, de fazer isso antes dessa pessoa entrar na minha vida, dessa situação entrar na minha vida. Tire um momento para você, nem que seja 1 minuto. Aproveite as pequenas brechas, porque às vezes a gente está numa rotina tão sufocante que a gente não consegue ver pequenas brechas. Mas tá aí, ó, um momento na hora de dormir, de repente acordar 10 minutinhos mais cedo para, não sei, fazer um chazinho gostoso, tomar quietinha, ouvir uma música que você gosta, quietinha, fazer uma meditação, ou na hora do almoço ou do lanche, você comprar ou comer algo que você gosta. Aí é se alimentar de pequenos prazeres e se lembrar que a vida não é uma linha contínua, tudo é passageiro. Então, se você está nesse processo aí dessa rotina muito sufocante, porque tem alguém que depende de você de forma integral, esse momento ele também vai passar. E aí a gente tem que alimentar a nossa fé, a nossa coragem e acreditar sempre, né? Botar sempre isso na nossa cabeça. Esse momento ele vai passar. Bom, então vamos lá. Essa deusa fala que está na hora de resgatar a si mesma e celebrar e fortalecer a pessoa que você é. Diz que a totalidade é alimentada quando você honra, respeita e dedica tempo a si mesma. Ela também pergunta como você pode esperar atingir quaisquer alvos se não tem um eu a partir do qual atirar. Então, vou repetir aqui essa pergunta. Como você pode esperar atingir qualquer alvo se não tem um eu a partir do qual atirar? Então, como é que você vai chegar a um objetivo se você não tem um objetivo? Como é que você vai chegar a um lugar se você não traçou uma rota, né? Não tem um planejamento, uma estratégia. Então, minha amiga, essa deusa aqui, mais uma vez, como a carta cinza, ela pede para você se priorizar, né? Tá em dúvida de que caminho seguir? Tá em dúvida de qual escolha fazer? Escolha a si mesma. Escolha os seus planos, escolha os seus projetos, escolha os seus desejos, se priorize, trace planos, metas, caminhos, tenha fé, tenha coragem e siga, tá? A gente não consegue fazer uma mudança grande de um dia para o outro, mas você pode todos os dias acordar e pensar: o que eu posso fazer hoje para alcançar aquela meta que eu tenho? E aí você conseguiu fazer algo que você considera bem pouco, bem pequeno, não tem problema, você já está dando um passo. Então, cada dia é um passo. Cada dia você vai pensar, refletir e realizar. Pensar, refletir e realizar. E aos pouquinhos você vai conseguir alcançar seus objetivos, essa situação da sua vida vai passar e você vai aí caminhar para a totalidade, como diz a deusa. Eu espero que você tenha uma boa semana, dedico a você aí essa mensagem e espero que você tenha muita coragem e muita fé para fazer as mudanças necessárias. Uma boa semana. Olá, minha amiga! Esse jogo é para você que escolheu a imagem número 3. Mas antes de falarmos sobre o jogo, é sempre importante lembrar que os oráculos e os tarôs, eles não mostram uma verdade absoluta. Você é a dona da sua história, você é a dona dos seus caminhos, é você quem constrói os seus caminhos. As cartas, elas apenas aconselham. É importante lembrar também que essa é uma leitura, é um jogo coletivo. Então você vai ouvir a mensagem. Se fizer sentido para você, maravilha, você já pode compartilhar aí com as suas amigas para que essa mensagem chegue aí a cada vez mais pessoas e provavelmente tem alguém precisando ouvi-la. Se por acaso você ouvir a mensagem e nada fizer sentido para você, devolva essa mensagem para o universo
e compartilhe também, porque provavelmente vai ter alguém precisando ouvi-la. Então, quanto mais a gente compartilhar, mais pessoas serão alcançadas. Bom, então vamos lá. Esse jogo aqui, ele me surpreendeu. Assim, as cartas sempre me surpreendem, né? Sempre mesmo. Mas o que acontece? Na hora que eu estava embaralhando as cartas e eu fui tirar as cartas do tarô, saíram 2 cartas coladas. Então, quando acontece isso, a gente tem que aceitar e acolher as 2 cartas, né? Eu fiz uma leitura, né, a princípio do jogo, mas eu estava precisando compreender um pouco mais, então eu retirei mais uma carta cinza, né? Então nós temos aqui 2 cartas cinzas dos acordos espirituais, 2 cartas do oráculo, 2 cartas do tarô mitológico e uma carta da deusa, tá bom? Bom, e para esse jogo, no tarô, caiu a carta Os Namorados. Essa carta, ela fala sobre decisões, sobre escolhas, mas ela também fala sobre relacionamento, sobre vida a 2, sobre compartilhamento. A carta que saiu colada com ela foi a carta O Louco. E o que acontece aqui com essa carta, né? Nós temos um jovem que está se arriscando na vida, né? Ele está com aquela energia lá da adolescência, do início da juventude, para se jogar no mundo. Essa é uma energia maravilhosa, né? Mas quando a gente vai com muita sede ao pote, a gente pode acabar caindo nos precipícios da vida. Tanto que se você for observar a imagem dessa carta, o rapaz aqui está à beira do precipício, né? Ele está a ponto de cair, porque ele está tão empolgado com seus planos, com seus projetos, que ele não está nem percebendo a realidade, que é a beira do precipício aqui, né? Então essa carta, todas as cartas têm coisas muito boas, né? E também tem os seus lados negativos, né? Então essa carta, o lado negativo dela fala sobre os excessos, né? Então quando a gente olha aqui essas 2 cartas acompanhadas com as cartas cinzas, eu percebo que esse jogo fala sobre alguém que está com uma questão, alguma questão relacionada ao campo amoroso, né? Ou das relações afetivas, ou até mesmo familiar, né? Mas a minha intuição, quando eu vejo esse jogo, quando eu olho as cartas, ela fala muito sobre um relacionamento amoroso mesmo, né? Me dá a entender aqui que a pessoa que escolheu esse jogo, ela foi com muita sede ao pote num relacionamento, né? Ou então esse relacionamento chegou a um ponto que essa pessoa está tendo que decidir se ela continua, se ela acaba com esse relacionamento, se ela tem uma conversa bem séria para definir algumas coisas. Então, eu enxergo esse jogo aqui como se ele estivesse falando sobre um relacionamento amoroso, né? Mas aí também pode ser um relacionamento familiar. E aí, nas cartas cinzas, a primeira carta que eu tirei, está escrito o seguinte: se a vida é uma escola, a nossa família é a sala de aula e os nossos parentes mais próximos são os nossos maiores professores, né? Então, quantas vezes a gente não tem aí questões, né, problemas com pessoas da nossa família e através das dificuldades que a gente encontra com esse relacionamento, a gente acaba tirando grandes aprendizados, né? Ou então a gente acaba ficando mais esperta, com um olhar mais sagaz com relação ao mundo, né? Às vezes tem uma pessoa na sua família que já fez alguma coisa que não foi legal, que você se frustrou, né? Que você acompanhou aquele comportamento ali esquisito, um pouco duvidoso, e você consegue reconhecer esse comportamento, você consegue reconhecer essa situação em outras pessoas do seu convívio, né? No trabalho, nas amizades. Você começa a ficar com mais intuição, com mais feeling, você começa a perceber aquelas pessoas ali de uma outra forma, porque você já vivenciou situações parecidas na sua família.
E aqui, essa mensagem, ela traz uma grande verdade, né? Porque quando a gente é criança, quando a gente é bem pequeno, o nosso primeiro convívio é com pessoas da nossa família, né? Se a gente teve essa oportunidade de ter, né, quando criança, uma família, né? Porque muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. Então, quando você está ali, né? Quando você é criança, você está ali convivendo com a sua família, aquilo ali é um grande aprendizado. Você está sendo educado, você está tendo grandes ensinamentos ali. E aí depois você começa a conviver com outros círculos, né? Vai para a escola, começa a ter amigos, e ali, de alguma forma, você vai reproduzindo, repetindo os ensinamentos, os aprendizados que você teve lá na sua casa com sua família. É óbvio que a gente vai sempre adaptando, né, esses nossos aprendizados conforme a gente vai frequentando determinados ambientes. Então aqui fala, se a vida é uma escola, a nossa família é a sala de aula. E os nossos parentes mais próximos são os nossos maiores professores. Presta bem atenção, porque essa pessoa aí que você tá com essa dificuldade de relacionamento, ela tá te ensinando grandes coisas, tá? Coisas que de repente você... De repente não, coisas que provavelmente você não vai querer mais vivenciar. Mas são aprendizados. São aprendizados, porque aí a gente vai passando por essas situações na vida justamente para que a gente fique mais esperta, para que a gente fique mais sagaz, para que a gente compreenda melhor as coisas, né? Então, essa dificuldade que você está tendo, e eu não estou romantizando as coisas, muito pelo contrário, eu estou querendo dizer para você, abre seu olho, vá, aprenda mesmo tudo que você está vendo aí com essa pessoa para que num futuro próximo, né, ou a médio, longo prazo, você não precise passar por situações semelhantes a essa. Ou se você, quando você começar a passar por uma situação semelhante à que você está vivendo agora, você já perceba e corte esse laço, mude de caminho, né? Procure seu rumo, vá fazer uma outra coisa, né? Então, eu tirei uma outra carta cinza, né? E a segunda carta, ela caiu algo dizendo assim, ó, a mensagem. Quando aceitamos e convivemos com o que não merecemos, o sofrimento chega à nossa vida, né? Então, com essa carta aqui, a minha intuição, né, foi me dizendo cada vez mais de que esse jogo fala sobre uma relação amorosa, né, ou familiar, mas eu acredito mais que seja uma relação amorosa. Amiga, se a relação amorosa aí não tá mais amorosa, começou amorosa há um tempo atrás, mas agora o negócio já está muito esquisito, é hora de você realmente fazer escolhas, né? E aqui a carta dos namorados, ela fala isso, né? Que você tá precisando fazer escolhas. É o momento, né? A carta do louco diz, talvez você tenha ido de cabeça nesse relacionamento. Talvez essa relação, ela tomou uma proporção de sufocamento. O negócio está muito grande, agora você não consegue mais se identificar dentro desse relacionamento, né? As cartas cinzas, a primeira fala, aprenda, é um aprendizado, preste bem atenção no que essa pessoa está fazendo, preste bem atenção nesse relacionamento aí, é um aprendizado, para que você depois não repita. E a segunda carta cinza, ela fala, minha amiga, se você continuar aceitando e convivendo com isso aí que você não merece, o sofrimento vai chegar cada vez mais na sua porta. Quando aceitamos e convivemos com o que não merecemos, o sofrimento chega à nossa vida. Bom, e aí a gente tem a carta da deusa Oxum que saiu, falando sobre sensualidade. E presta bem atenção aqui no que Oxum fala. Ela fala que a totalidade é alimentada quando você concentra sua atenção e seu tempo no seu corpo, respeitando e dando espaço aos sentidos e à sensualidade. Então, minha amiga, Oxum dá aqui um alerta para você. Você tá para fazer escolhas? Escolha você, minha amiga. Escolha aí o seu corpo, escolha o seu prazer, escolha você. Se essa relação não está mais te dando prazer, é o momento de cair fora. É o momento de olhar para si, de se preservar, né? De cultivar aí o seu prazer, a sua sensualidade.
concentrar a sua atenção e o seu tempo em você. Bom, eu desejo que você tenha muita coragem e muita fé para sair dessa situação. Se você não estiver conseguindo, por favor, peça ajuda. Peça ajuda de amigos próximos, família. Peça ajuda a um profissional de saúde, né? Procure um atendimento psicológico para conseguir sair dessa situação, né? Então, desejo que você tenha uma ótima semana e compartilhe essa mensagem. Um grande beijo.